Então, boa tarde. Essa semana nós vamos falar do capítulo 5, que está dizendo aspectos climáticos do planeta Terra. Nós vamos focar nessa semana já no clima mundial do planeta Terra. Então, o clima mundial ele é influenciado por diversos fatores e elementos climáticos que contribuem para uma grande diversificação climática. Então, por exemplo, o mundo todo vai depender de vários fatores para diferenciar um clima do outro. Então, por exemplo, quais são esses fatores que vão afetar no clima do mundo? Então, a radiação solar. Então, por exemplo, os países que estão mais perto da linha do Equador, eles têm tendência a ser mais quentes por causa da radiação solar. A radiação solar incide mais rápido e mais forte nesses países que estão mais próximos da linha do Equador. Já locais que estão, por exemplo, nos polos, eles são mais frios. Então, o clima ele é mais frio. A temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, entre outros, eles são fatores que vão estar diretamente ligados ao clima do planeta. No livro de vocês, na página 116, tem falando, por esse motivo, foram definidos 5 zonas climáticas da nossa superfície terrestre. Então, quais são as zonas climáticas que tem no planeta? A zona glacial ártica, que fica no Círculo Ártico, a zona temperada do norte, que é situada no Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, zona intertropical, situada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, zona temperada do sul, situada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, e a zona glacial antártica, situada no Círculo Polar Antártico. Então, a climatologia é a ciência responsável pelo estudo do clima do planeta. Então, existem várias escalas que são utilizadas para identificar esse clima. Lembrando que clima é diferente de tempo. Tempo é a parte momentânea. Então, por exemplo, hoje o tempo está chuvoso, mas daqui a uma hora ele pode passar a chuva e abrir o sol. Então, ele pode ficar ensolarado. Então, o tempo ele é momentâneo, já o clima não, é ao longo do tempo, ao longo dos anos de uma determinada região. Então, ela demora mais tempo a mudar. O clima mundial tem alguns climas que tem no livro de vocês, que é o que vocês vão fazer a atividade, que vocês vão falar desses climas, que é o clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, clima temperado, clima mediterrâneo, clima desértico, clima semiárido, clima continental árido e frio de montanhas. E o clima polar, que é o último clima que fica nas zonas polares, que são aqueles mais frios. Dependendo de cada região e de alguns fatores, ele vai afetar o clima de uma região. Então, tem países que vão fazer parte de determinados climas. Por exemplo, o Brasil. No Brasil, do clima mundial, ele faz parte do clima tropical. Mas, no nosso país, ele vai ter outros determinados tipos de clima de acordo com a região que nós nos encontramos. Então, por exemplo, na região nordeste, o clima ele é quente. Já na região sul, o clima ele é mais frio. Então, aí nós já podemos identificar que vai depender de vários fatores para afetar o clima de um local.